portanto este ainda é um primeiro balanço provisório, os dados que temos disponíveis são os do primeiro tempo, ou seja, até cerca das 10h30, e são os que já conseguimos fazer um levantamento, e os dados que temos ali disponíveis e que todos podem ver, apontam-nos para uma greve que rondará cerca de 75% neste momento. Portanto, é natural que isto ainda tenha alguma variação, normalmente já não é uma grande variação, mas que ainda tenha alguma variação, nomeadamente à tarde. Portanto, todo o turno da tarde ainda falta saber quais são os dados. Muitas escolas fechadas, algumas escolas secundárias, algumas EB2-3, muitas do primeiro ciclo em jardins de infância, aí também o número de professores é menor, ainda assim. Estou a lembrar-me, por exemplo, do primeiro ciclo, António Nobre, que tem 21 professores, estão 100% em greve, portanto a escola está fechada. Em Tomar, na escola básica em jardim de infância dos Templários, está fechada, toda a gente aderiu à greve, mas também escolas como a secundária Romeu Correia, ou como a EB2-3 da Lembrança, ou como outras, onde de facto são residual, ou é residual o número de professores que não fez greve e, portanto, a escola teve mesmo que fechar. Isto significa o quê? Que é um bom arranque, é um excelente arranque. Nós temos ainda mais 3 dias de greve, como se sabe, vão passar pelo Sul, Alentejo e Algarve, durante o dia de amanhã, depois subiremos para a região centro e, por último, no Norte. No dia 5, Dia Mundial dos Professores, nós vamos estar aqui numa grande manifestação que, como temos dito, vai desta vez não terminar nos restauradores ou no CIO, mas junto ao Ministério das Finanças. E porquê? Porque, na verdade, nós temos, se podemos ir até onde está Deus, não vamos ficar apenas pelos anjos. E neste caso, o Primeiro-Ministro não é Deus, neste governo já se viu, Deus reside nas finanças, chama-se Mário Centeno, é Presidente do Eurogrupo, está claramente ao serviço daqueles que acham que o dinheiro de Portugal e dos portugueses é para continuar a alimentar o FMI, a União Europeia, o BCE, e não para resolver os problemas do país. E nós aquilo que dizemos é que os professores, e nesta matéria em concreto, trabalharam durante mais 9 anos do que aqueles que lhes são contados, e como tal, os professores têm que ver devidamente reconhecido o seu tempo de trabalho. A expressão da greve hoje, embora sejam ainda números provisórios, em relação à greve de março, que também foi uma greve faseada. Sim, nós pensamos, até temos estado a comparar, de facto, os números das mesmas escolas e os níveis são níveis semelhantes. Nós temos estado, porque temos os registros de então, até é curioso que os primeiros números a chegarem foram exatamente os mesmos que nos chegaram na altura. Eu lembro-me que na altura estava ali em Almada, na António Gedeão, na Romeu Correia, e só foram precisamente os 2 primeiros a chegar, portanto os números andam semelhantes aos da outra vez. Um caso ou outro em que são muito melhores, ainda agora eu falava o caso de Tomar, onde não tem havido uma adesão tão grande e que hoje tem escolas fechadas, e outros poderão eventualmente ser abaixo do que foram, mas eu diria que o nível da greve é um nível semelhante ao que foi em março, precisamente também numa greve com estas características. Dizer o quê? Aquilo que se passou, e os professores não se esquecem disso, aquilo que se passou na sexta-feira foi absolutamente repugnante, porque na verdade o Governo desvalorizou toda e qualquer negociação, toda e qualquer linha de diálogo, negou até declarações do Sr. Primeiro-Ministro, daí eu ter dito que quem manda já não é ele neste governo, quando no verão, em agosto, numa entrevista que deu a um semanário, afirmou que poderão até os professores, se os sindicatos estivessem de acordo, vir a beneficiar, por exemplo, na aposentação deste tempo de serviço, uma vez que teria um impacto diferente da carreira, mas depois isto são tudo palavras para enganar os distraídos, porque na verdade, quando os sindicatos chegam à negociação dizendo que por opção o tempo também deverá ser considerado, ou poderá ser considerado para efeitos de aposentação, isso aí está completamente fora de questão, nem sequer é considerado, o Governo não quer discutir isso, e mesmo em relação à carreira, o apagar, o eliminar 6 anos e meio de tempo de serviço, que é disso que se trata, portanto, o Governo não está a tentar contar ou a dizer que vai contar 2 anos e 9 meses, não, o Governo o que está a dizer é que vai, a decisão do Governo é essa, eliminar 6 anos e meio da carreira, e quando diz alguma comunicação social, como disse, quando afirma que a senhora Secretária de Estado, que já vai, em 2019, haver gente que vai sentir o impacto dessa recuperação, não é? Porque quem está no 5º escalão, o 5º escalão é só de 2 anos e, portanto, a recuperação é superior a 2 anos, diz isso à comunicação social, mas quando confrontada na reunião com uma pergunta tão simples, então isto quer dizer, pela primeira vez, há professores que podem passar diretamente do 4º para o 6º escalão, não passando por um escalão. Isso é que teremos que ver. E quer dizer que pode passar para o 6º, não indo ao 5º, sem avaliação, sem formação contínua. Não, isso tem que haver os requisitos. Portanto, não vale a pena mentir, porque toda a gente já percebeu que a estratégia do Governo é muito simples. É não recuperar nada, é recuperar zero. A estratégia do Governo é
criar condições para logo após as eleições, ainda naquele período de estado de graça, poder liquidar o Estatuto da Carreira dos Professores. É acabar com a carreira dos professores. Aliás, quando se disse isto na reunião, no outro dia, com a Sra. Secretária de Estado, na sexta-feira, a governante não negou isso. Não disse, não contrariou, coisa que tem sempre a preocupação de contrariar. Não contrariou, porque é este. O objetivo estratégico do Governo é acabar com a carreira dos professores. Uma das carreiras mais baixas do espaço da OCDE, porque ao contrário do que por aí andou a circular, essa é a verdade. Portugal, os salários dos professores em Portugal estão abaixo da média da OCDE. Portanto, a intenção deles ainda assim é acabar com a carreira, pôr toda a gente no regime geral da função pública. Sabem que se contarem nem que seja um dia antes dessa transição ou dessa passagem para o regime geral, o que eles farão é com que as pessoas possam ir um pouco acima nessa transição do que têm hoje a nível salarial e, portanto, aquilo que nós temos é uma fraude. O Governo não quer contar coisa nenhuma, tem um modo e um prazo de contagem do tempo de serviço que não negociou, apresentou uma proposta que é ilegal, apresentou uma proposta que, caso se concretizasse, seria inconstitucional, porque teria ultrapassagens de pessoas com menos tempo, e, portanto, eles fizeram uma coisa mal feita. O projeto do Governo é absolutamente mal feito, porque eles sabem que não é para cumprir, porque eles sabem que aquilo que querem fazer, agora é preciso que os professores deixem fazer, é acabar com a carreira dos professores e transitar todos os professores para a carreira do regime geral. E, portanto, é essa a questão que está ali em cima da mesa, e nisso os professores têm uma palavra a dizer. Ou seja, quando o Governo tenta dar a ideia, não vale a pena lutarem mais ou fazer seja o que for, porque a decisão está tomada. E, portanto, está tomada, vocês até podem fazer o pino que a partir de agora acabou, já não há. Não é verdade. A decisão não está tomada. E não está tomada porque nós iremos obrigar o Governo a voltar a sentar-se, porque a negociação que fez foi ilegal. E, em segundo lugar, porque para além do Governo, o decreto-lei que eles têm hoje em cima da mesa, à partida, destina-se a cumprir a Lei do Orçamento de 2018. E ele, à luz da Lei do Orçamento de 2018, é um projeto de decreto-lei ilegal. Se aquilo fosse para a frente, se eles aprovarem aquele decreto-lei em Conselho de Ministros, aquilo é ilegal, porque a Lei do Orçamento para 2018 é clarinho. O que está em negociação não é o tempo de serviço, é o prazo e o modo. O Governo nega a discussão do prazo e o modo porque entende que o que eles querem cá por fora é a eliminação do tempo de serviço. Portanto, o Governo tem que cumprir a lei. Nós pensamos, portanto, e aí temos uma expectativa muito elevada relativamente também ao que se vai passar na Assembleia da República. Pensamos que os próprios grupos parlamentares, todos, porque nós estamos a falar da Lei do Orçamento, não é a lei do Partido A ou do Grupo B, é a Lei da República, é uma lei da Assembleia. A Assembleia tem o poder de aprovar leis, o Governo tem o dever de executar as leis e a Assembleia tem ainda a competência para fiscalizar esse cumprimento. E é nessa fiscalização que nós achamos que, em última análise, o Governo também deve ser fiscalizado numa ação que é ilegal e, portanto, tudo o que for a luta dos professores é agora que tem que ser feito. Porque, é a terceira greve, Mário Nogueira, é a terceira greve, é o segundo ano letivo nesta vossa luta. Acreditam que vai haver uma solução? É porque o Governo tem sido sempre intransigente. Acreditamos porque, repara, é a segunda greve com esta luta. Em 1989-90, quando conseguimos a nossa carreira, foi ao fim da 13ª greve. Em 1990, a meio dos anos 90, quando conseguimos acabar, e até agora mais recentemente, depois de 2008, em 2010, quando conseguimos acabar com a divisão da carreira em professores e professores titulares, foi ao fim de muitos dias de greve. E eu, no outro dia, até dei comigo a pensar e a sorrir para mim mesmo quando alguém me dizia que o Sr. Ministro teria afirmado numa declaração que fez, ou numa entrevista qualquer, que não há ano em que não se faça greve e, portanto, desvaloriza as greves. Aliás, que o Sr. Ministro da Educação, e não só, e o partido do Governo, diziam que os sindicatos estão sempre a fazer greves. Isto é curiosíssimo, porque nós passámos 2 anos desta legislatura a ouvir perguntar onde é que estão os sindicatos, que os sindicatos não fazem greves. E ao fim de 2 anos dessa legislatura, com esta pergunta, ouvimos a dizer que os sindicatos fazem muitas greves. Isto, como se costuma dizer, é preso por ter cão e preso por não ter cão. Nós, presos não vamos, faremos greves quando for preciso, estaremos na negociação quando for por aí o caminho. Agora, não há ninguém que não sejam os professores que dizem aos seus sindicatos que devem ou não fazer greve.